Com certeza, você já deve ter ouvido falar sobre Zeus, Thor, Atena, Afrodite e outros deuses da mitologia grega. Assim como também você deve ter ouvido falar em Anubis, Horus, Amun-Ra e outras entidades da mitologia egípcia. Porém, pouco se conhece sobre a mitologia africana. É válido lembrar que se você conhece a mitologia egípcia, então você conhece 1/3 da mitologia africana. Afinal de contas, o Egito se encontra no norte da África. Porém, a mitologia africana é muito mais ampla e não se resume somente ao Egito. A verdade é que a integração das religiões africanas na sociedade é pouco difundida. Então, mesmo sabendo alguns nomes por aí, é difícil quem saiba dar forma a esses deuses. Nesta nova série do canal, apresentaremos as histórias, as lendas, as características de cada entidade da mitologia africana. Acredito que a maioria de vocês estão loucos para me perguntar: Tio Lu, as entidades da mitologia africana, os orixás, são do diabo? São demônios? Eles são do bem ou eles são do mal? É válido lembrar que o intuito da série não é mostrar o lado obscuro dessas entidades ou das suas religiões. Apresentaremos aqui apenas o contexto histórico, mitológico e lendário, somente a nível de conhecimento. Cabe cada um assistir, analisar e tirar as suas próprias conclusões. Nossa opinião pessoal será emitida aqui de maneira muito discreta, pois a finalidade desta série é apenas trazer conhecimento sobre o assunto. Nossa opinião pessoal e espiritual sobre este assunto será manifesta na íntegra em um outro vídeo. E então, vocês estão preparados para esta viagem fascinante? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Mitologia Africana, Capítulo 1, Olorum e a origem dos orixás. Para entender toda a mitologia africana e a origem dos orixás e demais entidades, é necessário se conhecer a história de Olorum. Ele é considerado o Deus Supremo das entidades africanas, assim como Zeus é considerado o Deus Supremo na mitologia grega. Para as religiões de matriz africana no Brasil, como Umbanda e Candomblé, Olorum é o mesmo Deus do cristianismo.
A palavra Olorum é de origem iorubá. É uma contração de Olodumare, que significa Senhor do Destino. Para eles, Olorum é o Senhor do Céu, infinito em si mesmo, onisciente, onipotente, onipresente e indivisível. Ele é em si toda a criação e rege todo o universo. Deus é um, sempre foi e sempre será. Mas muitos são os nomes pelos quais ele é conhecido. Os nomes usados por diferentes povos e religiões referem-se simplesmente aos diversos caminhos por meio dos quais Deus manifesta a si mesmo na criação para cada povo com sua cultura específica. Os judeus chamam o Deus Supremo de Elohim. Na Grécia, Zeus. Para os muçulmanos, Deus é conhecido como Alá. Para os povos indígenas, Tupã. E para as religiões de matriz africana, Olorum, o criador de todos os orixás e de todo o universo. A lenda de Olorum lembra muito a criação que a Bíblia cita em Gênesis. Todas as religiões do mundo tentam explicar os grandes mistérios da humanidade. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Reza uma história africana originada de Queto, que no início de tudo havia o Orum, o espaço infinito, e lá vivia o Deus Supremo Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa de água, de onde nasceu o primeiro orixá, Oxalá, o único capaz de dar vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo dos seres humanos. Quando Olorum, Senhor do Infinito, criou o universo com seu hálito sagrado, criou juntos seres imateriais que povoaram o universo. Esses seres seriam os orixás, que foram dotados de grandes poderes sobre os elementos da natureza. Todos os demais orixás vieram de Olorum, e eles controlam os 4 elementos da natureza: fogo, água, terra e ar, e ainda dominando os reinos vegetais e animais, com representações dos aspectos masculinos e femininos. Ou seja, para todos os fenômenos e acidentes naturais, existe um orixá regente. E foi desta forma que, segundo a lenda, Olorum criou os orixás. Existe uma outra parte da lenda que diz mais ou menos o seguinte: no começo não havia separação entre o Orum, os céus dos orixás, e o Aie, a terra dos seres humanos. Homens e divindades africanas iam e vinham, coabitando, se relacionando e dividindo vidas e aventuras. Diz a lenda que quando o Orum, território sagrado dos orixás, se aproximou da terra, algum ser humano o tocou com as mãos sujas. Olorum, Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o território sagrado dos orixás separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida, e os orixás também não podiam vir à terra com seus corpos. Perceba como esta lenda é bem parecida com a história que vemos em Gênesis, onde Deus expulsa o ser humano do jardim do Éden, porque o ser humano o desagradou. Agora havia o mundo dos homens e o mundo dos orixás. Separados dos seres humanos, os orixás ficaram muito tristes e amuados, sentiam saudade da terra dos mortais e foram se queixar para Olorum, que acabou consentindo que os orixás pudessem de vez em quando retornar à terra. Entretanto, teriam que tomar o corpo material dos seus devotos, foi a condição imposta por Olorum. É por isso que os adeptos do candomblé recebem entidades em seus corpos. Oxum, que antes gostava de vir à terra brincar com as mulheres, dividindo com elas sua formosura e vaidade, ensinando-lhes feitiços de adorável sedução e irresistível encanto, recebeu de Olorum um novo encargo: preparar os mortais para receberem em seus corpos os orixás. De seu sucesso dependia a alegria dos seus irmãos e amigos orixás. Veio ao Aie e juntou as mulheres à sua volta, banhou seus corpos com ervas preciosas, cortou seus cabelos, raspou suas cabeças, pintou seus corpos. Finalmente, as pequenas esposas estavam feitas, estavam prontas para receber os orixás. Os orixás agora tinham seus cavalos, podiam retornar com segurança ao Aie, terra dos seres humanos,
podiam cavalgar usando o corpo das suas devotas. Os humanos faziam oferendas aos orixás para convidá-los à terra. Então os orixás vinham e tomavam os seus cavalos, ou seja, possuíam o corpo dos seres humanos. Segundo o mito, todos os orixás estão a serviço de Olorum, e todos os seres humanos devem estar a serviço dos orixás para que os propósitos de Olorum sejam consumados. Na mitologia africana, Olorum é a balança de tudo e de todos, que controla tudo e todos em todo o tempo. Ele exerce a justiça entre os homens e as divindades. Olorum não é propriamente um orixá, não tem filhos na terra e por isso não se manifesta, isto é, ele não baixa em ninguém. Ninguém recebe Olorum em seu corpo, não participa do cerimonial do candomblé, não exige oferendas nem comidas caprichadas ou vestimentas especiais, assim como os demais orixás. Na verdade, Olorum, que alguns chamam de Olodumaré, está acima dessas e de outras necessidades materiais. Segundo a crença, é senhor de todas as coisas, ele é o princípio criador. Sem sua permissão, Ododua, orixá que ora se apresenta como homem, ora como mulher, não teria gerado o mundo, nem Oxalá poderia dar vida aos homens. Olorum não é homem, nem mulher, não tem características humanas, nem se envolve nos problemas do dia a dia. Sua única ligação com os homens acontece por intermédio dos orixás e do arco-íris que, segundo a lenda, ele criou especificamente para esse fim em apenas 4 dias. Por suas características de Deus, ao contrário dos orixás que são considerados forças da natureza, Olorum é considerado Deus único dentro da Umbanda e do Candomblé. É bem parecido com a crença católica. Existe Deus Supremo e existem os demais santos, cada santo para uma específica área de necessidade do ser humano. Os povos africanos produziram uma infinidade de mitos sobre a criação do mundo e as forças espirituais. Isso porque a necessidade de explicar o mundo em que vivemos é praticamente tão antiga quanto a própria humanidade. Agora, dando a minha opinião pessoal a respeito disso tudo, acredito que as nossas vidas não podem ser influenciadas por seres de nenhuma natureza, a não ser o próprio Deus. A sua vida não está sob o controle de um horóscopo, seja chinês, seja grego ou seja africano. Cada dia da sua vida é regido pela força maior, que chamamos de Deus. Pense comigo, seria saudável lidar com entidades que trabalham tanto com o bem quanto com o mal? Qual a verdadeira intenção dos espíritos que desejam entrar dentro do seu corpo? Isso não lembra um pouco as possessões demoníacas? Analise, pense, reflita, fica a seu critério, acreditar no que quiser. E voltando ao assunto, a mitologia africana é muito ampla e dotada de muitas lendas. Apenas contamos uma delas aqui no primeiro vídeo. Não perca o próximo episódio de Mitologia Africana, capítulo 2, Oxóssi, Xangô e Ogum, os Guerreiros Infernais. Te espero no próximo vídeo. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Mais uma vez, gostaria de convidar todos vocês a se tornarem patrões desse canal. Sociedade Secreta da Creche Obscura, exclusivo para patrocinadores deste canal. Se você gosta do conteúdo e admira o nosso trabalho, se torne um patrocinador. O link para que você possa patrocinar este canal está aí na descrição do vídeo. Crie a sua conta no Patreon e seja um colaborador deste projeto. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo. Contigo, amiga, um dia espero a tua ira, mas o que
pode fazer, além do que já é o teu ofício. Transformar a hora derradeira em desespero pode me fazer medo. Me forçar a suplicar pode me dar ainda alguns instantes de agonia. E em troca talvez eu possa te dar o gosto de um gemido ou até mais, um grito alucinante. Mas não depende de você o meu derradeiro instante, porque vive em mim uma essência que não morre, que está dentro de mim, está além dos seus limites, já além dos seus limites. Eu sou o seu inimigo eterno, vou levar sua alma pro inferno. Eu sou o seu inimigo eterno, vou levar sua alma pro inferno. Fique esperto que o tempo está passando e o fim está chegando. Fique esperto que o tempo está passando e o fim está chegando. Príncipe das trevas, diabo, satanás, Lúcifer, Beelzebub, tanto faz. Escolha um nome, o que você quiser. Escolha um rosto, pode ser um de mulher. Escolha um carro, mas escolha o mais caro.